Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. O objetivo hoje desse evento, que é um evento realizado pelo Movimento Rio de Impacto, Fórum de Desenvolvimento, Sebrae RJ e apoiado pela FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado do Rio de Janeiro, é a gente falar sobre os caminhos para a construção de políticas públicas de fomento e também de investimento, né, em negócios de impacto social. E para começar a pensar qual seria o papel do Comitê Estadual, já que a gente já tem uma lei estadual desde o 16 de outubro do ano passado, né, em vigor, e que lá dentro dos seus artigos existe, né, a ideia existe uma obrigação de se criar esse comitê estadual para operar o dia a dia, como vai ser, quais vão ser as políticas de fomento aqui do Estado do Rio de Janeiro, ouvir a estratégia nacional, né? Ouvir como isso está se movimentando em termos federais, quais são as agendas, pautas que estão sendo discutidas, como foi a formação desse grupo e, principalmente, quais são as responsabilidades de cada um desses atores no dia a dia para fazer com que essa estratégia avance. A gente vê claramente o avanço dessa estratégia até no trabalho que foi feito aqui em nível estadual para a criação da lei estadual, que criou a Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto, que teve muita troca com Brasília, né? Por meio do Sebrae RJ, a gente teve acesso a Raquel, que pôde explicar todo o objetivo, né, de ter uma legislação estadual, o que isso poderia trazer de benefícios para o campo, né, e para os próprios empreendedores sociais. Então, foi um processo de construção conjunta que contou sempre com o apoio da Estratégia Nacional de Negócios de Impacto. E, para a gente, é muito importante poder divulgar o trabalho da Estratégia Nacional, cada um dos atores que são referências para o Estado do Rio de Janeiro, e a gente poder construir juntos esse passo seguinte, né, que seria uma atuação no desenho dessas políticas com foco na realidade do Estado. A gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta uma série de desafios hoje, né, seja por conta da crise fiscal, seja por conta de várias outras questões que estão acontecendo. Recentemente, a gente teve aí uma vitória, né, construída dentro do parlamento de adiamento do julgamento dos royalties, mas era uma outra ameaça que estava muito próxima, assim, né, da gente ter um baque nas finanças do Estado ainda maior do que que já ocorre hoje. Então, assim, todos esses elementos são importantes e estão no nosso contexto aqui de caminho, né, da construção dessas políticas. Então, estão aqui conosco, eu tenho que apresentar a cada um de vocês, o Lucas Ramalho Maciel, que é o coordenador da N-Impacto. Bom dia, Lucas, seja muito bem-vindo, sempre. Já esteve conosco aqui em outras ocasiões, e é sempre bom trocar com você. Felipe Falguê Figueiredo, que é analista do Sebrae Nacional. Bom dia, Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia, Geisa, muito obrigado. A Sheila Oliveira Pires, que é especialista em temas de empreendedorismo, inovação, investimentos e negócios de impacto e coordenadora do Eixo 3, que é das organizações intermediárias da Inimpacto, que fala diretamente com as organizações intermediárias que estão no movimento Rio de Impacto hoje. Beto Excretas é membro da diretoria executiva da Aliança pelos Investimentos de Impacto, que é uma outra referência muito importante para quem está chegando agora e tentando entender o que são os negócios de impacto social e ambiental, conhecer a Aliança e todos os documentos que eles disponibilizam a respeito dessa temática. E a Raquel Caran, que é coordenadora do Grupo Jurídico B, muito bom revê-la também aqui, Raquel. Obrigada, bom dia, Geisa, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou pedir agora para que... Carlinha está aqui. Tudo bem, Carla, Ruth, Cecília, Juliana, Alessandro. Temos uma sala cheia aqui do Zoom e também pessoas assistindo pelo nosso YouTube e pelo Facebook. Eu vou pedir para que todos vocês que estão fora da sala agora participem, deixem registrados aí o nome de vocês, a instituição que vocês atuam e também perguntas, questões que vocês queiram ver respondidas aqui pelos nossos painelistas. E quem está aqui na nossa sala, a gente pede para que mantenha a imagem fechada. Só os painelistas vão ficar com ela aberta para poder
passar isso melhor para o YouTube. E depois, na segunda parte do evento, quando a gente finalizar aqui as apresentações, a gente vai pedir para vocês abrirem a tela aí para poderem conversar com os nossos panelistas. É um prazer contar com a presença de todos vocês, ainda tem gente chegando aqui, mas eu vou passar a palavra para o Lucas Ramalho para que ele comece contando para a gente aí como começou esse movimento e o trabalho da Estratégia Nacional de Negócios de Impacto. Tá bom, bom dia a todas e todos. Uma satisfação enorme estar aqui hoje, viu, Geisa? Eu estou de férias, né? Mas eu faço questão de participar desse momento, acho que ele é fundamental. A gente vem conversando sobre esse papel da N-Impacto na estruturação de estratégias locais, né, de investimentos e negócios de impacto, na qual tanto o Rio de Janeiro quanto o Rio Grande do Norte são pioneiros nesse processo. E acho que espaços como esse, do de hoje, são essenciais para que a gente consiga avançar e consiga estruturar, de fato, um ecossistema mais pujante e mais coordenado, principalmente, né? Então, quero parabenizar o trabalho que vocês têm feito aí no Rio de Janeiro, viu, Geisa? Transmitir ao siciliano esse trabalho que vocês têm feito, que isso aqui é muito inspirador mesmo, né? O Fórum de Desenvolvimento, trabalho do Sebrae na figura da Carla, da professora Ruth, enfim, vocês têm muitas pessoas que são referência aí, para a gente é uma satisfação enorme poder fazer esse diálogo com vocês no dia de hoje. E é sempre bom rever o time aí todo reunido, né? Então, Sheila, Felipe, Beto, Raquel, enfim, pessoas muito queridas. Então, daqui o meu abraço virtual para todos. Espero que a gente tenha um bom debate, né? O pessoal me pediu para que eu abrisse hoje essa conversa contando um pouco sobre como é que está a N-Impacto, né? Um pouco da trajetória do que a gente fez nesses 2 anos e meio, né, de N-Impacto. Então, eu preparei uma apresentação, o pessoal pediu para que eu fizesse alguns slides que auxiliasse nessa história. Eu vou fazer isso bem rapidinho, não vou ultrapassar meus 10 minutos, eu prometo, para a gente poder privilegiar o debate, que eu acho que é a coisa mais importante. Bom, gente, eu gosto de começar assim, respondendo a pergunta de por que a gente criou a N-Impacto, né? Qual que é a razão que está por trás disso? Por trás disso é que a gente tem um modelo de desenvolvimento econômico hoje que é altamente excludente, concentrador de renda, né? Os estudos que mostram que, né, os mais ricos têm cada vez mais dinheiro e os mais pobres cada vez mais miseráveis, né? As desigualdades ampliando, né? A Oxfam é uma organização que é referência nesse tema, ela mostra frequentemente, atualiza esses dados, né? Durante a pandemia, essa tendência, por incrível que pareça, ela se agravou, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, né? Os bilionários brasileiros concentraram mais riqueza durante esse período de pandemia, e essa tendência também no mundo também se verificou, né? Além disso, além de termos um modelo de desenvolvimento que é altamente concentrador de renda e excludente de pessoas, a gente tem uma matriz de combustíveis fósseis, né, que é altamente poluente, muito plástico sendo jogado no meio ambiente, a gente vive o problema do aquecimento global e a necessidade de transformar tudo isso, né? Todo esse problema que já era grave antes da pandemia, ele se agravou com essa crise sanitária que a gente vive, né? Eu trouxe alguns dados aqui da questão da Covid, né? Então, comparando esse último trimestre com o trimestre do ano passado, o Brasil está entre aquele conjunto de países que menos decresceu, quer dizer, economicamente, o Brasil até que está saindo relativamente bem, né? Teve um decréscimo aí de 11% do PIB, aí próximo do que foi a Alemanha, Japão e Estados Unidos. No entanto, esse em tese, bom desempenho, né, esse relativo bom desempenho econômico, ele veio a um custo altíssimo de vidas, né? A gente tem 3% da população mundial, o Brasil, os nossos 200 milhões de habitantes, né? E, no entanto, a gente tem 13% das mortes do mundo por Covid, que significa dizer que morrem 4 vezes mais brasileiros, em média, no Brasil do que no resto do mundo, né? Em que pese a gente tem um sistema único de saúde, que atende 75% da população, um dos poucos países do mundo que tem a honra de ter um sistema único de saúde, né? A gente se saiu muito mal nessa questão das vidas salvas pelo Covid, né?
um custo enorme de vidas. E eu quero destacar também aí que o bom desempenho econômico, na minha opinião, muito resultado decorrente do auxílio emergencial, né? 1/3 dos brasileiros recebem auxílio emergencial do governo, né? Uma coisa enorme, são 68 milhões de brasileiros que recebem esse benefício aí, que tem aí um custo de 260 bilhões de reais, né? Isso aí é dinheiro direto injetado na economia, isso aí movimenta a economia, isso aí garante que as pessoas consumam, sobrevivam, e aí tem um menor decréscimo econômico, coisa que a gente não viu em outros países, então isso justifica um pouco daquela posição do gráfico. Mas um pouco desse quadro pandêmico, desse quadro de alta crise social, ambiental e sanitária, estimula já há alguns anos, algumas décadas, a ONU, né, que é a principal agência de coordenação das ações no mundo, né, a agenda dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vocês devem conhecer, é a principal agenda do mundo, né, que coordena aí ações em diversas áreas. E aqui ela é organizada em 17 objetivos, né, que são esses que estão colocados aí, e 169 metas. Um dado que sempre me surpreende, Geis, é que assim, o custo para se implementar essas 169 metas, do que para evitar a hecatombe mundial, quer dizer assim, hecatombe eu estou me referindo ao aquecimento global, estou me referindo à exclusão de pessoas, à morte de pessoas, para evitar isso, se estima em 4 trilhões de dólares ano. É um recurso gigantesco isso aí, né? Só para ter uma ideia do que isso representa, são 4 trilhões de dólares ano, além daquilo que já vem sendo feito, tá? Do que já vem sendo investido. 4 trilhões de dólares é mais ou menos o orçamento dos Estados Unidos, né? Então, é muito pouco factível que esse orçamento ele venha apenas dos recursos de governos e da filantropia, que são geralmente as fontes que costumeiramente financiam ações sociais e ambientais, né? Vai ser necessário buscar outras fontes de financiamento para isso, para a gente atingir essa cifra, e os investimentos de impacto, que é um pouco do nosso tema de hoje, são uma das formas promissoras de alcançar esse recurso, né? No entanto, isso não é uma panaceia. Os investimentos de impacto não são uma panaceia, né? Então, um pouco desse outro gráfico que eu trago aí, os investimentos de impacto, eles representam cerca de 500 bilhões de dólares ano, né? O último dado da ANDI sobe isso aí para 750 bi, um pouquinho mais do que isso, depois o Beto pode falar um pouco melhor sobre isso, mas é um pouco dessa ordem, de 500 bi, 750 bi ano. A filantropia no mundo inteiro, por mais generosas que sejam, também somam outros 500 bi ano, né? Teve uma diminuição agora na pandemia também. E os dados da OCDE, você pega todos os países que fazem parte da OCDE, se somar todas as políticas sociais e ambientais, somam 10 trilhões de dólares ano. Ou seja, o Estado tem um papel fundamental no combate aos problemas sociais e ambientais, tem e continuará tendo, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar nessa história, é que o Estado ele vai continuar desempenhando um papel fundamental, central nessa história, e o desinvestimento de impacto não vem para substituir, vem para somar nesse processo. Então, foi pensando nesse papel fundamental que o Estado tem, que a gente criou a Eni Impacto. A gente fez uma ampla consulta pública para a sociedade civil. Após essa consulta pública, a gente criou esse documento que está à esquerda aí, que é o nosso documento base da Eni Impacto. Esse documento base, ele é a nossa espécie de constituição, né? Ele orienta todas as nossas ações. Ele tem 69 ações para serem implementadas até 2027, né? A gente previu o prazo de 10 anos para Eni Impacto ser implementado. E fazendo parte da coordenação da Eni Impacto, um conjunto aí de primeira grandeza, que é esse que está colocado aí em cima, são 16 órgãos públicos e 10 organizações da iniciativa privada, da sociedade civil. E um grande diferencial que a gente tem em relação a outros comitês, primeiro é o tamanho, né? A gente tem muitos órgãos aí, você vê os 3 maiores bancos federais, Ministério da Cidadania, agências de fomento, CNPq, agências de regulação, a CVM, a FINEP, aí também junto do CNPq e tal, o próprio Ministério da Economia, enfim. E chamam muita atenção a presença do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, né? São poucos os comitês federais que contam com a presença de membros do Legislativo, né? Então, você tem mais de um poder representado no comitê da Eni Impacto, e são essas pessoas que se organizam, debatem e acompanham, monitoram e implementam as 69 ações que estão no nosso documento base.
A gente espera que, ao final dos 10 anos, a gente tenha concluído as 69 ações que estão ali previstas e que a gente saia, né, que a gente tenha um país com um ecossistema mais pujante, mais fortalecido do que o que a gente tem atualmente, né? E destacar aí a presença das organizações da iniciativa da sociedade civil, né, que estão aqui representadas aqui pelo Beto, né, pela Força Tarefa das Finanças Sociais, que é pela Aliança, né, desculpa, pela Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, né, que é a principal referência no campo de investimentos e negócios de impacto, a Amprotec, aqui a Sheila, a própria Raquel no Sistema B, enfim, e várias outras organizações, né, a PAIP, o GIF, enfim, estão todos representados no nosso comitê, e acho que esse é um grande diferencial dele, assim, o comitê ele se transforma numa instância de articulação do governo com a sociedade civil em prol dos investimentos de impacto, né? Ele acaba se transformando também numa instância de mobilização desse tema, né? Então, a N-Impacto, ela tem esse objetivo, né? O maior objetivo da N-Impacto é articular os órgãos de governo e os parceiros da sociedade na promoção do ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios de impacto, né? Quando a gente começou a estudar o tema e formatar uma política pública para o setor, a gente logo percebeu que as ações que seriam necessárias serem desenvolvidas ultrapassavam e muito a competência do Ministério, né? Não adiantava a gente tentar fazer isso apenas no meio do Ministério, porque a gente não iria muito longe, seria necessário articular outros órgãos públicos também, e a gente entendeu que a estratégia cumpriria esse papel, né? Ter um espaço de concertação e de construção de uma agenda comum entre diferentes órgãos de governo, né? Então, assim foi feito, publicou-se um decreto e deu mandato para que esse conjunto de organizações públicas e da sociedade civil sentassem e dialogassem sobre esse tema, né? A N-Impacto está estruturada em 4 eixos, né? Um dos eixos é a ampliação da oferta de capital, que significa exatamente como aumenta a disponibilidade de capital de recursos para os empreendimentos de impacto. Então, aqui são fundos de investimento, linhas de crédito, editais, contratos de impacto social, todos esses mecanismos e instrumentos que ampliam a quantidade de recursos disponíveis para o setor e que vão auxiliar ao aumento do número de negócios de impacto, né? O segundo eixo é o próprio aumento do número de negócios de impacto. Então, aqui são basicamente as ações de capacitação de empreendedores, de aceleração de startups de impacto, né? A gente tem um programa no âmbito do Ministério da Economia, que é o Inovativa de Impacto, que é um programa de aceleração de startups de impacto, né? O terceiro eixo é fortalecimento das organizações intermediárias, né? A gente tem um país de dimensão continental, isso coloca outros desafios, né? É impossível a gente pensar em atuar em todo o território sem fazer parcerias com organizações intermediárias que têm capilaridade no território nacional. Aqui a gente tem basicamente aceleradoras e incubadoras, né? E as próprias universidades são exemplos de organizações intermediárias nesse processo que auxiliam a levar as ações para a ponta, né? E um quarto eixo de melhoria do macroambiente normativo, né? Aqui são todas as leis, normas, regulamentos que auxiliariam a melhorar o ambiente de desenvolvimento dos negócios de impacto. Então, para alguns exemplos de iniciativas que estão sendo desenvolvidas aqui, né? A gente tem um PL de qualificação das sociedades de benefício no Brasil, né? Criando a personalidade jurídica das sociedades de benefício no Brasil. A gente tem um PL em tramitação que cria os contratos de impacto social, e as próprias leis estaduais que estão sendo criadas no território, né, no Brasil, a exemplo do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e outras que estão avançando também, são alguns exemplos de mudanças institucionais e normativas que estão acontecendo que auxiliam no processo de melhoria do ambiente para a proliferação dos negócios de impacto, né? Essas 69 ações que estão no nosso documento base, elas são estruturadas nesses 4 eixos aí, previsto acontecer até 2027, né? Embora a gente tenha pouco tempo de existência, a gente foi criado em dezembro de 2017, a gente começou a operar em 2018, né? A gente tem 2 anos e meio só de história. Várias coisas aconteceram nesses 2 anos e meio que ajudam nesse storytelling, assim, da gente contar o que aconteceu, né?
Então, algumas que eu gostaria de destacar, né? A gente fez uma parceria com a União Europeia na figura do Euro Social, que tem nos apoiado em ações. A gente esteve no Reino Unido e em Portugal, conhecendo o ecossistema de impacto lá, que são referências, contratação de consultorias de estudos, né, que nos municiaram. Né? O próprio governo britânico, em conjunto com o Fórum Econômico Mundial, escreveram um artigo que é esse Behind the Scenes of Impact Investment Policy Making, né? Que mostra assim como é que é atrás dos bastidores, né? Da elaboração de políticas públicas de investimento de impacto, né? Eles jogam muita luz no trabalho que a gente tem feito na Impacto, assim, trabalho que a gente tem feito de articulação de diversos órgãos. Uma outra coisa que aconteceu nesses 2 anos e meio, que foi muito interessante, foi uma articulação que a gente fez em conjunto com o Itamaraty no G20. O G20, você sabe, são os ministros da economia das 20 maiores economias do mundo, né? Então, eles fizeram uma declaração, e tem um parágrafo lá na qual eles ressaltam a importância do tema de investimento de impacto para a superação dos problemas sociais e ambientais do mundo, né? Isso é muito importante porque é uma declaração do G20, ele desdobra em várias ações e políticas públicas no mundo inteiro, né? Então, isso é um outro exemplo do que uma estratégia articulada pode ser capaz de fazer, né? E a própria instituição da Impacto, com decretos e uma coisa que a gente não esperava quando a gente lançou foi que os estados olhariam para a gente, né? Exemplo do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, enfim, outros, e emulassem estratégias semelhantes ao que a gente tem feito. Então, a nossa atuação tem inspirado não só em nível internacional, mas em nível nacional também. Isso para a gente é motivo de satisfação, de orgulho, e, enfim, isso é um pouco da nossa trajetória nesses primeiros 2 anos e meio aí de impacto, né? Bom, aqui eu coloquei esse slide aqui porque eu acho que ele traz alguns aprendizados que a gente tem, alguns desafios que estão colocados, eu acho que podem ser norteadores para o debate, né? Alguns desafios da atuação do Estado nessa agenda. O primeiro é que os desafios, eles demandam articulação de vários órgãos do governo. Eu falei um pouco disso, dificilmente vai ter um único órgão do Estado, do governo, que vai ser capaz de endereçar todas as demandas do ecossistema, né? Isso significa que vai ser necessário coordenar muitos atores nesse processo, e essa coordenação não é simples, ela é complexa, o que acaba, algumas vezes, gerando uma estrutura grande para um ecossistema que é pequeno ainda, né? São muitos órgãos envolvidos e um ecossistema pequeno na quantidade de empreendedores, é um ecossistema nascente, né? Um outro desafio é que as burocracias, a regra como o Estado está estruturada, ela atrapalha muito a inovação e o desenho de alguns instrumentos mais adequados, né? Sejam instrumentos híbridos, de private equity, seja os próprios social impact bonds, sejam outras formas de apoio ao setor que ficam dificultadas pelas regras da burocracia, né? Agora, uma coisa que a gente percebeu também, que eu acho que fica de dica, é que a burocracia de médio escalão, não estou me referindo ao alto escalão, secretários e ministros, a burocracia logo abaixo, assim, de médio escalão, ela garante a continuidade da agenda com as mudanças de governo, né? Acho que o Rio de Janeiro passa por isso, assim, frequentemente a gente acompanha as sucessivas mudanças, a instabilidade política pela qual o Estado passa. Não é exclusividade do Rio de Janeiro, o Brasil passa por isso, né? Isso também se reverbera em nível nacional, a quantidade de presidentes que o Brasil teve no último tempo, quantidade de mudanças na estrutura da hierarquia. Então, é importante que tenha ali no processo da estruturação dos sistemas estaduais uma burocracia de médio escalão que tenha estabilidade, que garanta a continuidade das ações. Isso evita retrabalho e perda de trabalho, né? Queria colocar aqui, para terminar, 2 ações que a gente tem feito na Impacto, que tem norteado as nossas ações agora. Uma em nível internacional, que é a constituição de uma rede latino-americana de governos, né? Esse é um projeto que a gente está fazendo com o Euro Social. A gente está articulando países na América Latina que têm atuado com esse tema de investimentos e negócios de impacto. A ideia é que a gente crie uma comunidade prática de servidores públicos, né, pessoas que possam trocar experiências, melhores práticas, fazer eventualmente algumas ações conjuntas para a região, e a tentativa aqui é de dar mais visibilidade para o setor e demonstrar a importância do tema, isso no processo de convencimento, de disputa de recursos orçamentários, etc. Isso pode ser
algo que ajude nesse processo. Então, a gente está articulando isso, já iniciou, começou algumas conversas já com os representantes desses países, né? Uma segunda ação, que eu acho que é o principal objetivo do tema de hoje, é o que a gente está chamando da instituição de um Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, que a gente está carinhosamente chamando de Simpacto, né? O que acontece é que a gente percebeu que a lógica da estratégia ela tem mobilizado atores subnacionais, né, estados e municípios, que estão criando as suas respectivas estratégias locais, e talvez seja necessário a gente criar um Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, não só a estratégia, né? E por que um sistema nacional? Porque vai ser importante ter uma estrutura de governança entre os 3 níveis federativos, para que as ações tenham sinergia e tenham coordenação e tenham capacidade de articulação entre elas, né? É importante que o que acontece na N-Impacto em nível nacional, o que acontece na N-Impacto do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, elas estejam coordenadas. É necessário que tenha um vaso de comunicação e articulação entre as instâncias do comitê em nível nacional e do comitê em nível estadual e até municipal, né, como o caso de Goiânia e São Paulo, que estão instituindo também as suas estratégias locais, né? E que essa estrutura de governança seja capaz de promover cooperação e articulação, né? E vai ser muito importante definir os papéis de cada instância, né? Porque assim a tendência é que cada local inove, né? Então, quando um estado ou um município cria uma estratégia, de repente vem um conceito novo do que se entende por negócio de impacto, o que se entende por impacto, e isso, ao invés de ajudar, pode dificultar um processo de um ecossistema que está nascente ainda. Então, é muito importante a gente conversar e articular isso, e acho que a criação de um sistema poderia auxiliar nesse processo, onde a gente defina conjuntamente as regras de tomada de decisão, a estrutura de governança, e para isso a gente começou agora uma oficina, né? O Impact Hub está fazendo isso, a gente já convidou todos os estados a participarem desse processo. A ideia é que até dezembro a gente organize 3 oficinas, onde a gente reúna os servidores públicos e as pessoas que estão envolvidas nos estados e municípios nessas iniciativas, para a gente começar a pensar nesse sistema, nas estruturas de governança, né, que a gente saia ao final desse processo com um draft, né, com um rascunho do que seria esse sistema nacional de investimentos e negócios de impacto, para que a gente possa depois articular as pessoas e os tomadores de decisão. Eventualmente, talvez seja necessário uma lei que institua um sistema nacional e que pense também, sobretudo, as regras de financiamento desse sistema, né? Acho que é um grande desafio que está colocado aí para o setor, mas eu estou bem entusiasmado para a gente começar esse processo, né? A gente contratou, inclusive, uma consultoria que pode ajudar no desenho desse impacto, né? E tomara que dê certo. Acho que vai ser importante para a gente conseguir coordenar todas as iniciativas que estão surgindo, né? E acho que é importante para a Simpacto ficar de pé, para além da estrutura de governança e do processo claro de tomada de decisão das diferentes instâncias, é importante a gente ter um funding, né, um recurso que seja capaz de instrumentalizar os entes, né, tanto em nível estadual quanto nos níveis municipais, para que as coisas de fato aconteçam, né? Então, tudo isso vai ser um processo de decisão e acho que vai ser bem legal fazer isso de forma colaborativa, coletiva, com todos os atores que estão envolvidos, né? Então, enfim, isso era um pouco da conversa que eu queria iniciar, né? E aí eu ouvi aí os demais líderes da N-Impacto para a gente conversar. Obrigado, pessoal. Obrigada, Lucas. Certamente a gente está aqui atento com as mangas arregaçadas para trabalhar juntos e poder participar dessa construção. Vou passar a palavra agora para o Felipe Figueiredo, do SEBRAE, para ele falar um pouco sobre a atuação do SEBRAE Nacional na N-Impacto e quais são as agendas, né, tratadas, levadas à frente pela instituição. Felipe, a palavra está com você. Bom, Geisa, primeiramente, obrigado. Queria aproveitar esse início aqui para agradecer o convite, tanto pela LERJ quanto pelo Fórum, pelo Rio de Impacto. Saudar o SEBRAE Rio de Janeiro também, que é um grande parceiro nosso, referência no sistema SEBRAE, né, na atuação do tema de negócio de impacto. Deixar um abraço aí para a Carla, para a Juliana, nossos colegas. E, enfim, falar um pouquinho, então, sobre a nossa atuação, mas focar um pouco até para
compartilhar, talvez para os que não conheçam, o trabalho dos GTs, né? Então, fiquei incumbido aqui de falar um pouquinho do GT2, carinhosamente chamado de GT2 dentro da Impacto, né? Que é liderado pelo Sebrae, mas essa figura de líder é uma figura muito interessante, que eu acho que ela é uma liderança muito compartilhada, né? E uma impressão que a gente tem é que todos os GTs, apesar de terem objetivos claros, eles são totalmente transversalizados, né? As ações são interdependentes. Então, né, na medida que vocês forem construindo aí também a experiência de vocês, eu acho que essa visão vai surgir na hora que vocês começarem a desenhar as ações e perceberem como elas se conectam, né? Não é possível haver investimento de impacto sem negócio de impacto. Negócio de impacto demanda investimentos, demanda intermediárias, isso tudo está dentro dessa estratégia comum e transversal de atuação de um grupo como esse. Bom, então eu vou falar um pouquinho do GT2, eu acho que o Lucas fez uma excelente abertura, introdução de todo o contexto, né, de como surge essa temática, né, como essa agenda começa a brotar no âmbito federal. E falando brevemente no âmbito do Sebrae, a gente atua com temática de impacto já há alguns anos, né, mas ela vem se especializando à medida do tempo. A gente fica muito feliz de ver alguns estados avançando muito, de uma maneira muito já mais profissional, e levando, inclusive, o Sebrae Nacional, né, trazendo insights para a nossa atuação. Então, a gente tem essa missão de coordenar o GT2, e o objetivo do GT2, eu acho ele um objetivo muito finalístico, né? Ele é muito claro, é aumentar o número de pequenos negócios de impacto no país. Esse é um grande desafio que a gente tem, né? E ele deve ser compartilhado. E só para a gente fazer uma análise sobre isso, como o Lucas falou, é um ecossistema ainda muito pequeno. A gente tem um pipeline muito pequeno desses negócios ainda no Brasil, né? Se a gente for comparar, apesar de a gente ter tido uma evolução, né, em 2017, no primeiro mapeamento, a gente tinha 500 e poucos negócios, né, identificados pela Pipe Social, que é membro do GT2, inclusive, como negócios de impacto. 2 anos depois, a gente dobrou esse número, chegamos a 1.002. Mas é um número muito pequeno para o tamanho de negócio que o país tem, né? A gente tem aproximadamente 17 milhões de negócios, de empresas no Brasil. 99% delas são pequenos negócios, para você ter ideia, inclusive, que é uma agenda do próprio Sebrae, né? Então, é um número muito restrito, que é normal até pela juventude do tema no Brasil, mas a gente tem essa missão de aumentar, e não só aumentar, né? A gente precisa aumentar esse número para que dali surjam potenciais negócios com potenciais, né? Mas também qualificá-los. Ao mesmo tempo que a gente tem que aumentar a boca do funil, a gente tem que preparar aqueles melhores para eles poderem estar ali à frente de recebimento de recursos, de se conectarem com as cadeias privadas, né? Se conectarem com os grandes mercados e escalarem. Então, esse é um desafio muito grande, que é compartilhado no GT. Para vocês terem uma ideia, o GT tem quase 15 instituições oficialmente, né, que foram denominadas ali no surgimento do comitê, mas o que eu acho muito legal é que nós temos muitas entidades convidadas, e aí, por ser um GT que dialoga muito com o mercado, né, a gente está falando com os negócios, a gente dialoga muito com as empresas de mercado. Então, talvez seja um GT que tenha mais foco ali, o olhar nos negócios. Então, a gente dialoga muito com as incubadoras, com as aceleradoras, que tem, a gente tem um desafio aí de conectar as ações, né, de interesse do GT, da Impacto, com as ações que o mercado vem fazendo. Isso nem sempre é tão simples, né, não é uma ação muito trivial, mas a gente espera, então, nesse movimento, inclusive mundial que estamos vivendo, né, uma crise, inclusive, de valores, para que ela seja uma alavancadora desse novo processo, né, de criação de novos modelos de negócio. Então, acho que o olhar do GT2 é apoiar o surgimento de novos negócios através de ferramentas, projetos, programas, mas também incentivar aqueles negócios que já existem a pivotarem, como a gente chama aqui no mundo das startups, né, a mudarem o seu mindset e principalmente o seu modelo de negócio para, por que não, se tornar um negócio de impacto. Então, essa é uma missão muito legal. Inclusive, o Rio de Janeiro é um estado, né, pela atuação do Sebrae, que já vem trabalhando nesse sentido, identificando aqueles pequenos negócios que hoje não se vê como negócio de impacto, mas como, quem sabe, possíveis atores também nesse processo. Então, eu acho que essa é uma agenda que pode dar uma escala muito grande nesse número e nos ajudar a atingir
esse objetivo, né, de aumentar o número de pequenos negócios no país. Então, para que a gente está trabalhando? É para que esses negócios, novos modelos de negócio que são capazes de responder a grandes problemas socioambientais surjam e se fortaleçam no país. E como é que a gente vem fazendo isso no âmbito do GT, né? Não é uma atuação exclusiva do SEBRAE, pelo contrário. A gente trabalha com 3 pilares, né? Normalmente assim como orientadores. O primeiro, como qualificação do empresário e da empresa. Então, todo aquele, talvez, um know-how mais básico que nós temos ali de atuação na qualificação e preparação não só da empresa, mas também do empresário. Então, trabalhando, inclusive, as soft skills desses empresários, e hoje a gente já tem um atendimento considerável a esses negócios distribuídos ao longo do país. Um outro trabalho é de conectar esse pequeno negócio com esse negócio de impacto com o mercado. E aí talvez seja muito interessante, né? É muito comum a gente pensar no mercado privado, enfim, mas o governo, o órgão público, até pelos desafios, pela amplitude de desafios que ele tem, ele pode ser um excelente mercado para esse tipo de negócio, né? Não só na visão de compras públicas, mas também na inovação. Eu, particularmente, no SEBRAE, também trabalho com inovação aberta, e a gente tem um interesse muito grande em avançar numa agenda de inovação aberta no poder público, inclusive para entender que um grande solucionador trazendo inovação, que é o que a gente chama de inovação social, são esses pequenos negócios de impacto, especialmente aqueles de base tecnológica. Então, isso é uma atuação, inclusive, que a gente poderia incentivar muito no âmbito dos GTs, da Impacto e das estratégias estaduais, que é estimular os órgãos a identificarem, né, e disseminar os seus desafios, né, para o mercado, para que o mercado possa ajudá-los a resolver. Então, a gente trabalha com esses 2 tripés, né, com esses 2 pontos, qualificação do empresário, conexão com o ecossistema, e no fortalecimento do ecossistema em si empresarial. Então, esse trabalho é feito com uma atuação em rede, com intercâmbio com o mercado, né, apoiando programas existentes. Aí a gente tem várias entidades já de renome, como a Artemisia, tocando vários projetos, então a gente consegue ali, de formas mais intensas ou menos, apoiar essas atuações. Os projetos do SEBRAE, que já temos aí espalhados pelo país, e mapeamentos, um processo de inteligência, por exemplo, a gente já tem 2 mapeamentos de negócio de impacto realizados pela Pipe Social, que o SEBRAE e outros parceiros, inclusive, que estão aqui, apoiam. Então, esse, a grosso modo, é o nosso métier ali, o que a gente faz, o que a gente deve fazer e como que a gente faz. Enfim, ao longo desse tempo a gente conseguiu alguns resultados, o Lucas já trouxe alguns, né, de uma forma mais ampla, mas eu gostaria de destacar alguns, assim, mais especificamente focados no objetivo do GT2, a ampliação e a consolidação do Inovativa de Impacto, né, que o Lucas citou. Então, é um grande programa nacional que surgiu com um programa de aceleração de startups, né, em linhas gerais, e que por meio de uma articulação ali com o Ministério da Economia, mas o SEBRAE, a própria CERT como uma da executora, se criou um braço para trabalhar o tema de impacto. Então, é um instrumento, né, grandioso, né, público, bem estruturado, que está aí acessível para esse mercado de negócios, né. Um outro destaque que eu gostaria de deixar aqui, é um tema super recorrente, que a gente precisa criar estratégias e ferramentas, é a questão da avaliação de impacto. Hoje a gente já tem, no âmbito né, avaliação de impacto causado por essas empresas. Então, hoje a gente já tem no SEBRAE Tech, que é um grande programa do SEBRAE de acesso à tecnologia, à disposição de prestadores de serviços aptos a fazerem isso, a serem contratados pelos empresários. Então, é um programa subsidiado, o empresário pode acessar, contratar em alguns estados e fazer a sua avaliação de impacto, né? E começar a levar isso como um instrumento, inclusive, tanto para a tomada de decisão da gestão, mas também para se conectar aos mercados e aos investidores. E cursos, grande parte deles aí que existem no mercado, e eu destaco um aqui, que é um curso gratuito que nós temos lá no SEBRAE, que está disponível, né, para quem quer montar um negócio de impacto. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 2 anos, né, no primeiro ano a gente teve ali mais ou menos quase uns 10 mil inscritos. Na pandemia, a gente mais que dobrou esse número, a gente tem 30 mil pessoas inscritas, e aí esse número eu acho que ele é super impactante, foi criado em conjunto com os colegas do SEBRAE Rio de Janeiro, como que esse tema está despertando interesse nesse novo empreendedor. Felipe, você pode dar um endereço de como as pessoas encontram e acessam esse curso?
Posso, é www.sebrae.com.br/negócios de impacto. Lá eu posso deixar no chat, e aí depois vocês replicarem, mas lá estão todos os nossos documentos, programas, conteúdos diversos lá, e o curso você consegue acessar, é gratuito. Então, assim, o que eu acho legal desse número é que, assim, o mundo está despertando para um novo tipo de empreendedorismo, e isso já começa a se refletir nas nossas próprias atividades aqui do Sebrae. A gente percebe isso, né? É um movimento de baixo para cima, não é um movimento só incentivado. Isso é muito legal de ver, acompanhar, enfim, apoiar. Então, já finalizando, porque eu acho que vamos privilegiar mais o debate, né, para não monopolizar, eu diria que, dentre esses, a gente tem alguns desafios claros, né, principalmente olhando no Brasil. Acho que o Rio de Janeiro tem um avanço em algum desses pontos, principalmente nesse de ampliar a representatividade desse empreendedor, né? Seja ele a questão do empreendedorismo feminino, mas também algumas classes específicas, né? Comunidades, pessoas com deficiências, os próprios jovens, né? Pessoas em questões de vulnerabilidade. Mas, pensando em Brasil, a gente ainda tem um desafio muito grande para trazer essa turma, né, para o mercado, para empreender. Acho que um outro desafio grande é fomentar a cultura de avaliação de impacto. Isso não é algo que o nosso empreendedor tem costume, né? Metas, métricas, acompanhamento é algo já um pouco complexo, né? Que a gente tem que destravar isso. Estimular gestores públicos a cada vez mais compartilhar seus desafios de gestão, né? Para um processo de políticas públicas integradas com a comunidade, com a sociedade. E eu acho que o desafio também é integrar as ações dos GTs com o mercado, com o que está sendo feito no mercado. Isso do GT2 eu vejo muito claro. E aí, finalizando, deixando também aqui o espaço para depois responder qualquer tipo de pergunta, eu acho que eu queria reforçar um ponto que o Lucas falou. Nós temos muitas entidades envolvidas com um ecossistema ainda talvez não muito grande, e uma dica, talvez, de GTs muito grandes costumam não funcionar muito. Então, não tem jeito, né? São algumas entidades que vão, no começo, realmente levar, né, carregar esse piano. Eu acho que a identificação dessas entidades, o comprometimento, ele é muito importante. Como a gente sabe, né? Alguns organismos públicos têm essa questão de mudanças, né, devido a cenários políticos. Isso também é importante deixar, então, uma raiz encravada. O Lucas trouxe aí a questão da burocracia média, isso é importante, mas a liderança das instituições ela tem que estar engajada também, facilita muito o trabalho. E é isso, eu acho que a dica é pensar, além disso tudo que a gente já falou e vai falar, é pensar na transversalização das ações, né, por meio de projetos transversais entre os GTs. E aí a gente está muito empolgado em trabalhar esse impacto com vocês e utilizando também a experiência de vocês para nos ajudar a construir. É isso, de falas iniciais, e muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Felipe. Também queria aproveitar a oportunidade. A gente vai realizar agora, no final de novembro, o 5º Seminário de Negócios de Impacto Social e Ambiental aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, está aberto essa plataforma agora ao Brasil inteiro, porque a gente vai fazer de forma completamente virtual, pela plataforma da PUC Rio, que é uma das parceiras e participantes daqui do nosso movimento do Rio de Impacto. E dentro desse seminário, que vai ocorrer em 3 dias, nos dias, vou pegar uma colinha aqui, 25, 26 e 27, a gente vai tratar dessa questão de como é que se mede os negócios de impacto social, porque esse eu acho que é um dos grandes desafios, quer dizer, não basta só o impacto quantitativo, a gente tem que olhar o objetivo e se a gente conseguiu alcançar e como fazer isso, quais são as ferramentas disponíveis. Então vai ser uma oportunidade também de ouvir alguns representantes de instituições que possuem ferramentas de medição para que o próprio empreendedor possa também se localizar, né? Qual que ele vai utilizar, quais são as ferramentas que tem aí e o perfil de cada uma. Eu vou passar a palavra agora para Sheila Pires, que é a coordenadora do Eixo 3, para ela contar um pouquinho como tem sido esse trabalho, né, com as instituições intermediárias e a agenda do grupo. Olá, bom dia, Geisa, bom dia a todos. É uma alegria muito grande participar aqui, ver muitas carinhas conhecidas, né, de longa data, de longa caminhada aí, muitos gestores de incubadoras. Geisa, primeiramente quero agradecer pelo convite, parabenizar o Rio por essa iniciativa.
o Estado tem se destacado muito nesse tema, e vale muito o trabalho que vocês estão fazendo. Então, parabéns a vocês, né, pela criação do Rio de Impacto, pelo fórum, pelas agências que estão aí à frente apoiando, como o SEBRAE, a própria FAPERJ, e as pessoas, né, você, Ruth, Carla, Juliana, enfim, vários que eu estou vendo aqui. Bom, o eixo 3 da Impacto, ele é coordenado, né, pela Amprotec. Muitos de vocês aqui me conhecem como Amprotec, mas eu não estou mais na Amprotec, né? Depois de 19 anos eu me desliguei para outros desafios, outra agenda, mas a diretoria atual, na pessoa do Chico, que é o presidente, né, me delegou aí essa função de continuar a representação da Amprotec junto à Impacto e junto ao GT3. Então, por isso eu estou aqui hoje com vocês. O GT3, né, como o Felipe falou, a gente põe os apelidinhos, né, GT1, GT2, GT3 e GT4. O nosso objetivo aqui é o de fortalecer as organizações intermediárias, né? O que é isso? Primeiro, entendendo as organizações intermediárias, e sempre quando eu falo disso, eu gosto de destacar um pouco esse termo intermediário, porque ele particularmente me incomoda. Eu já me adaptei, já me acostumei com ele, mas ele me incomoda um pouquinho, porque traz sempre uma ideia de alguém que está no meio do caminho ali e dá a impressão que muitas vezes está fazendo uma intermediação que não era necessária. Mas nesse caso aqui, por que me incomoda? É porque essa intermediação ela é absolutamente necessária, né? São essas organizações que conseguem dar o suporte adequado a esses empreendimentos que estão iniciando as suas atividades. E o início de qualquer atividade, a gente sabe que traz uma série de desafios. Mas iniciar um negócio em qualquer lugar, particularmente no Brasil, tem desafios enormes. Quando a gente fala de negócios inovadores, esse desafio aumenta um pouquinho. E se a gente está falando de negócios orientados para atender questões sociais e ambientais, enfim, impacto, esse desafio ele sobe mais um degrau, né? Portanto, essas organizações, elas têm um papel extremamente fundamental no apoio ao desenvolvimento desses empreendimentos. E aí a gente fala de organização intermediária, geralmente a gente lembra das incubadoras e aceleradoras, mas não são só essas organizações. A gente tem os hubs, tem os coworkings, né? Tem principalmente aquelas entidades que dão suporte também a esses intermediários. A gente está falando de institutos e fundações ligados a grandes empresas, médias e grandes empresas, e que são importantes tanto no fomento dos negócios quanto dessas organizações. A gente está falando de investidores, redes de anjos, por exemplo, né? A gente está falando das universidades, eu vi que tem até uma pergunta aqui já falando sobre a academia tem um papel extremamente importante nesse processo, não só de formação, de capacitação, mas principalmente porque no Brasil nós temos uma concentração muito grande de incubadoras, aceleradoras que estão vinculadas a instituições de ensino. Pesquisa realizada no ano passado pela Amprotec e o MCTIC mostram que a gente tem mais de 60%, cerca de 61%, 62% dessas organizações vinculadas à universidade. Então, a universidade ela tem um papel extremamente importante, não só na formação, na disseminação desse tema, no estímulo à pesquisa, né, de desenvolvimento de projetos de extensão orientados para esse tema, mas de apoio àquelas organizações incubadoras, aceleradoras que estão ali vinculadas. Então, o eixo 3, eu diria que ele tem um pouquinho mais de complexidade, porque a gente está falando de vários atores. E aí, trabalhar com isso, né, e aí vai já uma primeira dica, que são desafios, mas fica um aprendizado para a organização do trabalho de vocês aí do Rio, dividir isso em subgrupos, né? Porque são vários atores convergentes, que têm ações que se complementam, mas a gente precisa daquilo que o Felipe falou, de algumas lideranças, porque isso é que faz a diferença. Então, assim, de pessoas e organizações que tomam a frente de algumas coisas. Então, dentro do GT3, a gente tem uma complexidade grande de atores, de organizações que participam, mas para que o trabalho pudesse ser mais efetivo, a gente tomou duas iniciativas, né, logo no começo dos trabalhos. Primeiro foi definir as prioridades,
o Lucas falou, a gente tem um conjunto aí de mais de 60 metas, né, até 2027, né? Mas, na verdade, a gente precisa, para alcançar isso, a gente precisa estabelecer prioridades a cada ano e dizer, vamos começar por aqui, ainda que seja pouco, mas vamos fazer um pouco bem feito. Então, dentro do GT3, a gente define a cada ano as prioridades e define subgrupos, e a cada subgrupo tem um líder. Dá um exemplo muito efetivo de como que esse trabalho funciona. Este ano, a gente tem se dedicado muito ao trabalho com as instituições de ensino superior. E nós estamos falando também de um outro universo, porque a gente tem instituições públicas, a gente tem instituições privadas, entre as públicas temos municipais, estaduais, federais, entre as privadas a gente tem as comunitárias, tem aquelas com sem fins lucrativos, enfim, a gente está falando de uma gama enorme. Aí, mais uma vez, a gente estratificou. Para começar, nós estamos trabalhando com 2 grupos, as universidades federais e as universidades privadas. E a gente procura trabalhar com a representatividade nacional dessas organizações, portanto, com as associações. E aí formamos 2 grupos, né, de universidades federais e das universidades privadas, e a gente está com um grande desafio, que é desenvolver um projeto coletivo, colaborativo entre esses 2 grupos, para que a gente possa fortalecer a ação das universidades nesse campo. E como é isso fortalecer? Primeiro é disseminar esse tema entre as várias disciplinas, né? Formar bem os jovens com essa visão da importância do impacto social ambiental, para que a gente possa conseguir alcançar aquelas metas que o Lucas mencionou lá no início, né? Para que a gente possa estimular essas organizações a terem programas, inclusive de extensão, que fortaleçam iniciativas como essas. Então, essa é uma frente que a gente está atuando. Mas não é só isso. Quando a gente está falando do fortalecimento das organizações intermediárias, a gente precisa olhar muito para a capacitação, a formação, em como dar a essas organizações os instrumentos, os meios necessários para que elas possam executar as suas atividades. E aí a gente não pode esquecer de algo que é extremamente importante, que é o fomento. Portanto, uma das ações também do GT3 é estimular mais e novas e diversificadas fontes de financiamento para essas organizações, promover a capacitação dessas entidades, identificar, né, novos atores que possam acolher essas iniciativas e dar o suporte necessário a elas. Então, a gente está falando, por exemplo, de programas como o desenvolvido pela Amprotec, o SEBRAE e o ICE, que é um programa de formação, de capacitação de incubadoras e aceleradoras. Esse programa, que começou em 2015, já alcançou, na sua 5ª edição, que terminou esse ano, quase uma centena de incubadoras em todas as regiões brasileiras, formadas, capacitadas para atuarem nesse tema. Por que isso é importante? Porque esse fortalecimento, ele também vai na linha de você ampliar a capacidade e o número de organizações que apoiem esses empreendimentos de impacto, né? Então, a gente está falando de um universo de mais de 400 incubadoras aceleradoras existentes no Brasil, segundo a pesquisa realizada no ano passado pela Amprotec e o MCTIC, e dessas a gente identifica que mais ou menos umas 100 já estão atuando com essa temática de impacto recentemente, né, coisa de 5 anos para cá, mas isso tem aumentado ano a ano, né? E aí a capilaridade, a possibilidade de que a gente tenha incubadoras que já tem uma expertise, né, na formação, na preparação, no desenvolvimento, acompanhamento de novos negócios, para que elas também adotem essa agenda. E por que é importante que elas adotem? Porque nós estamos falando de um universo de mais de 400, no Brasil todo, todos os estados brasileiros hoje têm uma incubadora ou uma aceleradora. Agora, nem todas estão olhando para essa agenda, né? Se a gente consegue fazer com que estas organizações olhem para essa agenda de uma forma muito mais intensa, a gente tem condição de ajudar o GT3 a alcançar a meta, que é aumentar o número de negócios de impacto.
a gente tem condição de fazer com que esses negócios eles tragam um teor maior de inovação no desenvolvimento dos seus negócios, porque essas incubadoras aceleradoras, elas têm uma expertise muito grande na área de inovação, porque muitas são incubadoras de base tecnológica, portanto, apoiam empresas que têm um alto teor de conhecimento científico e tecnológico, portanto, isso dá uma maior, vamos dizer assim, capacidade dessas empresas de sobreviverem no mercado, né? Recentemente, como uma das ações do GT3, numa parceria aí do ICE com o Instituto Sabin, foi realizado uma pesquisa, na verdade, que a gente chama de um olhar, né, sobre a sustentabilidade dos ambientes de inovação, particularmente incubadoras, aceleradoras que olham para isso, para tratar da questão da sustentabilidade desses empreendimentos, que é um tema extremamente delicado, né? Bastante crítico, na verdade, a gente pensar na sustentabilidade dessas organizações. Mas isso são assim, algumas ideias do que o GT3 tem feito, né? Que são estudos, são mobilizações de organizações de ensino superior, o apoio na formação, na capacitação e no aperfeiçoamento das incubadoras aceleradoras, né? Eu deixo aqui, como eu falei, é muito complexo, são muitas frentes, né? Mas eu trago essa ideia inicial e a gente abre o tempo para a discussão, porque eu já estou avançando mais do necessário aqui nos meus 10 minutos. É isso, obrigada. Obrigada, Sheila. E agora eu vou passar a palavra para o Beto Excretas, que é da Aliança, para ele falar um pouquinho para a gente sobre a atuação na N-Impacto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os meus colegas, né, da N-Impacto. É um prazer estar aqui. Obrigadão pelo convite, pela oportunidade. Às vezes, contar um pouco só aqui a Aliança, né? A Aliança é uma iniciativa que foi engendrada e é capitaneada pelo Instituto de Cidadania Empresarial, aqui de São Paulo, que tem sido aí um dos atores que tem tentado promover essa agenda de investimento de impacto aqui no Brasil. A Aliança ela foi criada, como eu falei, 6 anos atrás, muito inspirada no movimento global, o que outros países estavam fazendo, de você ter um movimento, uma iniciativa que tivesse o alcance nacional e que tentasse fazer duas coisas básicas, que é produção, disseminação de conhecimento e articulação. Nessas de fazer articulação, a gente aprendeu com o movimento global a importância do governo como um ator para fomentar esse tema globalmente. Foi assim em vários países, e principalmente na Inglaterra, que foi o país que iniciou essa história de investimento de impacto, de certa forma, e quando a gente entrou, a Aliança faz parte de uma organização global, chamada GSG, desde 2015, e a gente teve essa lição muito forte, o governo tem que estar presente, né? Esse não é um movimento do setor privado, é um movimento da sociedade como um todo, e os governos têm um papel super importante. Ele é o grande investidor social, com o número que Lucas trouxe no começo é avassalador, mas, ao mesmo tempo, ele tem o papel de ser um fomentador, alguém que vai impulsionar esse setor. E a gente aprendeu que tinha que ter, o governo pode agir com 3 chapéus aí, fomentador, regulador e o investidor / comprador de produtos de impacto. Em sabendo disso, a gente falou, a gente tem que envolver o governo. E depois de algumas tentativas lá no início, não bem sucedidas, a gente teve a felicidade de encontrar pela frente um grupo dentro do governo, num determinado ministério, que era o ministério onde o Lucas estava, o extinto MDIC, que gostou da agenda. Essa agenda era similar, tinha muita sinergia com a agenda da Secretaria de Inovação do MDIC naquela época. Disso nasceu uma parceria da Aliança com o MDIC, e dessa parceria nasceu um grupo de trabalho, e desse grupo de trabalho nasceu um decreto, e desse decreto nasceu a N-Impacto, e aqui estamos nós. Então, depois de ter feito essa um pouquinho de recordar e viver, vamos ao que é o GT1, né? A Aliança ficou a cargo de liderar o GT1, que diz respeito a trazer mais dinheiro, a aumentar a oferta de recursos para investimento em negócios que tenham essa dupla missão, né? De ter retorno financeiro e resolver, ou tentar resolver alguma questão social ou ambiental no nosso país.
Faço aqui o ponto de que a aliança lidera, mas, na verdade, ela colidera junto com o BNDES. Eu não sei se Dani e Bianca estão aqui no call, eu dei uma olhada aqui rapidinho, acho que vi Bianca, mas não vi Daniela. Daniela Arantes tem sido minha parceira, o BNDES é parceiro, assim como o Sebrae, da aliança desde o início, quando a gente começou, lá 7 anos atrás, começar a gestar a ideia de ter uma iniciativa com uma aliança. BNDES e Sebrae estavam lá desde o início, a Protec se juntou depois, mas BNDES vem sendo nosso parceiro na condição do GT1. Bom, vamos dar de que ponto partimos em termos de dinheiro disponível para investimento nesse setor aqui no Brasil. A gente tem uma pesquisa que é feita a cada 2 anos que tenta mapear quanto de dinheiro tem investido sobre a rúbrica investimento de impacto. Não é uma pesquisa exaustiva, né? Não mapeia, de fato, todo o dinheiro investido, mas é o que temos. E esse número foi divulgado há 1 mês, 2 meses atrás, e mapeou que sobre a rúbrica de investimento de impacto, investidores declararam ter investido no Brasil cerca de 3 bilhões de reais. Isso é pouco ou é muito? Tem o lado bom e o lado mau, né? O lado bom, esse número triplicou em relação a 2 anos atrás, essa é uma pesquisa feita a cada 2 anos, e ele vem crescendo, alinhado com o crescimento que tem no mundo, né? O Lucas citou um número hoje, o número global chega hoje a 700 bilhões de dólares, deve chegar agora em 2020 a quase 1 trilhão, que já representa mais ou menos 1% do dinheiro que é gerido profissionalmente no mundo, então já começa a sair da zona de total, um número muito pequenininho, irrelevante, já começa a ter uma relevância, mas no Brasil nosso número é muito pequeno ainda. Um parâmetro, a gente tem que ter algum parâmetro de comparação. Eu vou pegar o número do total da indústria de fundos mútuos aqui no Brasil. Os fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos DI que todo mundo conhece. Esse número no Brasil é 5,7 trilhões de reais. Se você pegar os nossos 3 bilhões de investimento de impacto e dividir por esse número, chega a meros 0,05% do total de recursos investidos em fundos no Brasil. É muito, muito pequeno. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, como eu falei, tem crescido e tem crescido cada vez mais a importância desse tema. Começam a aparecer mais gestores, mais gente interessada, cada vez mais a tese de que impacto tem que estar no centro da tomada de decisões do investidor começa a ganhar força. Vocês devem estar acompanhando aí pelos jornais nos últimos meses, falam 3 palavras, 3 letras que ninguém conhecia, pouca gente conhecia no Brasil e hoje muita gente conhece. ESG. É uma outra história, uma outra pegada, diz respeito a grandes empresas, mas está dentro de um grande movimento que a gente pode chamar de economia de impacto, onde impacto ele deixa de ser relevante no processo de tomar decisões e assumir um papel central quando vocês, vão tomar a decisão de comprar uma ação, comprar um título, ou uma empresa vai tomar suas decisões estratégicas, decisões de negócio. O impacto passa a ser central, junto com o retorno esperado e junto com o risco que você quer correr a tomar essa iniciativa. Bom, o que a gente tem feito nesse tempo dentro do GT1? Basicamente, a gente tenta mobilizar, voltando àquela história, quais são os três chapéus aí de atuação do governo nesse campo? Regulador, fomentador e investidor / comprador. O que a gente tem tentado pensar é ver como é que o governo pode atuar nessas 2 frentes, colocando dinheiro para trabalhar, seja comprando inovação, né, trazendo atuando de uma forma distinta, trazendo inovação para a sua forma de... comprando inovação para prestar serviços públicos, essa é uma das frentes de atuação, e a outra, de fato, é trazer recurso público para ser o primeiro capital paciente que vai lá fazer o funding de um fundo, e esse fundo vai investir em negócio de impacto, vai tentar atrair capital privado. Então, o que a gente tem feito, a gente estava quase na boca do gol de botar na rua um fundo de um co-investimento de BNDES, Fundação Banco do Brasil
e Caixa Econômica, totalizando 30 milhões de reais, e com apoio também do SEBRAE. Infelizmente, nesse momento, deu uma parada geral, porque a gente estava, a diretoria dessas instituições, particularmente BNDES e Caixa, falaram que só anda se tiver o compromisso do dinheiro privado, junto com o dinheiro público. O que é até lícito de se pensar, mas, infelizmente, nesse momento, a gente não tem conseguido mobilizar o capital privado para entrar junto com o capital público. Outra frente de atuação super importante é a seguinte: o Brasil, ele ainda o mundo de investimento, o investimento de impacto no Brasil, ele ainda é proporcionalmente em relação a outros países emergentes ou com características socioeconômicas parecidas com a do Brasil, ele é pequeno em termos de porto de investimento de investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros têm um aporte em outros países com características iguais ao Brasil superior ao que tem no Brasil. Então, uma coisa claríssima a ser feita é um advocacy global, mostrando as oportunidades de investimento de impacto aqui no Brasil. E, com isso, foi feita uma parceria entre a PEX e a BVK, a Associação Brasileira de Venture Capital Private Equity, que tem tentado fazer esse advocacy nos últimos 2 anos, de mostrar o caso do Brasil como um bom porto, um destino de dinheiro de investidores estrangeiros para esse tema. Eu acho que eu paro por aqui, né, e paro já dando gancho para a próxima fala, que é a Raquel, da importância, né, de tudo isso que eu estou falando, carece, às vezes, de um próprio caldo regulatório e legal para que o governo possa atuar de uma forma mais incisiva nesse segmento. De novo, provavelmente investindo, comprando. Então, já passo o gancho aqui para a Raquel explorar isso e só falo também para vocês da importância do engajamento das agências e bancos de fomento locais na construção desse ecossistema local e de outros parceiros. E faço aqui a propaganda de um outro ator muito relevante na construção do ecossistema no Brasil, que é o laboratório da CVM, a BDR, que tem feito um trabalho incrível na área de regulação e na área de prototipagem de produtos de impacto. Geisa, passo a palavra para você dar a bola para a Raquel. Você passou perfeitamente a bola para a Raquel, está contigo agora. Obrigada, Beto, também. Obrigada, Geisa. Gente, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui, rever os meus colegas de impacto e os colegas amigos também no Rio de Janeiro. Muito bom, parabéns pela iniciativa. E que bom a gente terminar a semana, assim, uma sexta-feira de manhã, pensando em todas essas possibilidades. Me anima muito, é o meu assunto favorito, acho que não é segredo para ninguém. Eu, então, sou a Raquel, sou advogada, eu coordeno o grupo jurídico B do Sistema B Brasil, aqui no Brasil, e o Sistema B lidera um dos grupos de trabalho da Impacto, que é voltado para macroambiente normativo favorável. O Sistema B, eu acredito que a maioria de vocês conheçam, mas o Sistema B é uma organização que faz uma certificação. Tem uma ferramenta de mensuração de impacto, tem um processo, tem uma auditoria, e é feita a partir do B-Lab, que é a organização americana, e ela confere essa certificação que tem um prazo de validade e requisitos, e aí a empresa que consegue alcançar satisfatoriamente todos os passos recebe o B e se torna certificado. Porém, também o Sistema B e o B-Lab, eles têm um braço, e eu participo mais nesse braço, que é o braço de olhar políticas públicas, olhar o que de estrutural a gente pode fazer ou tentar influenciar para melhorar, para criar o chamado novo conceito de sucesso nos negócios, para que o sucesso dos negócios não seja só, única e exclusivamente, a última linha do balanço comercial fechado em 31/12, que seja, além desse número, também qual foi o benefício que foi criado por aquela atividade no meio ambiente e na sociedade. Então, em 2014, a gente criou esse grupo jurídico aqui no Brasil. A gente discute questões de cláusulas contratuais, que são até exigências da certificação, mas também a gente começou a discutir junto com o movimento que veio dos Estados Unidos e com todos os outros países onde tem o movimento B,
que é a questão legislativa propriamente. Então, nos Estados Unidos, o B-Lab influenciou a criação da figura das Benefit Corporations, que foram criadas, da primeira foi em Maryland em 2010, e desde então, hoje já está adotada por 39 estados dos Estados Unidos, a Itália já adotou essa figura jurídica também, temos Colômbia, Equador também está evoluindo nessa pauta, e nós trouxemos para a figura, para o sistema jurídico brasileiro, essa mesma figura, que é a proposta de criar uma qualificação das sociedades de benefício. Então, esse é, assim, o que nasceu, eu diria, o início do grupo jurídico foi esse, ele é formado por 11 advogados voluntários, e aí, em 2017, no fim de 2017, quando surgiu a consulta pública da Estratégia Nacional, e a gente acompanhava pelo ICE e tudo, a gente viu uma outra forma de institucionalidade dessa pauta, assim, juridicamente falando. Criou-se uma estrutura administrativa. A Estratégia Nacional, ela é uma estratégia de Estado, ela não é uma estratégia de governo. E isso, você cria uma estrutura administrativa para dar suporte para inúmeros outros desdobramentos. Então, a gente participou da consulta pública e estamos no comitê e lideramos essas discussões jurídicas. O que fundamentalmente a gente olha? O que nas leis ou tem uma lacuna a ser preenchida ou tem um obstáculo a ser removido. Assim, o mais cirúrgico possível quando a gente está falando em questão regulatória. Então, o pano de fundo é o que a gente precisa preencher de lacuna ou o que a gente precisa remover de obstáculo para esse campo florescer, porque ele traz um olhar para a economia que não é o tradicional, digamos assim, né? Não é a empresa pode fazer absolutamente tudo que ela quiser, desde que ela não cause um dano. Se você olha hoje, toda a história e a construção das leis no Brasil de responsabilidade, ela olha o impacto a partir da ótica do dano. Então, assim, não teve um dano ambiental, não causou um prejuízo aos trabalhadores, não causou um dano aos consumidores. A empresa terminou no que a gente chama de impacto neutro, que na verdade ele não existe, né, mas juridicamente ele é entendido assim. Se ela terminou as atividades dela no impacto neutro, ela cumpriu a sua chamada função social de gerar emprego e pagar impostos e rodar a roda da economia nacional. Então, o que a gente está olhando é para mudar essa chave. Não, o impacto neutro, ele não é o suficiente, e não deve ser, porque ele ignora as externalidades negativas das atividades, que são, muitas vezes, o que causam esses problemas a médio e longo prazo, tanto sociais quanto ambientais. Então, o que a gente está querendo é que a empresa olhe para o seu impacto, seja ele qual for, mensure, aplique uma medida e identifique, ao fazer isso, aonde que ela tem potencial de gerar benefício na sua atividade, sem abrir mão do lucro, atividade lucrativa. Então, e isso, na medida em que a gente vai olhando, e no grupo jurídico a gente se debruça, né, nessas pesquisas, é muito interessante você ver que tem ali, não sei se tem muito advogado assistindo, mas tem ali na lei das SAs o artigo da responsabilidade do controlador, da responsabilidade do administrador, mas isso tudo, se a gente olhar, a gente está olhando para os negócios de impacto, que é a outra ponta. Uma gota no oceano de um artigo de responsabilidade do controlador nas SAs, ou da responsabilidade do administrador, é uma gotinha num oceano de mentalidade jurídica de que a empresa pode fazer absolutamente o que ela quiser, desde que ela não cause dano, simplesmente. E eu acho que isso é muito da razão pela qual a gente está aqui, e essa discussão é tão interessante e tão potencialmente definidora de um outro futuro, né, para nós. Saí completamente do meu script aqui, vou voltar para ele. Voltando para o script, esse é o pano de fundo.
E aí chega a estratégia nacional e cria uma estrutura jurídica. Então, ela criou, e nós temos essa estrutura hoje em âmbito federal. E se vocês olharem no documento base inicial, não existia essa figura das estratégias estaduais. Isso foi espontâneo, foi orgânico quando surgiu no Rio Grande do Norte, depois no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E agora a gente está olhando para ver que faz total sentido criar a estrutura jurídica administrativa para que essas estratégias locais estejam coordenadas com a estrutura federal. Então, o que a gente está fazendo dentro do GT4? A gente está buscando cuidar da nomenclatura e dos conceitos, porque é isso que vai criar a unidade. O Lucas falou na apresentação dele, cada vez que se cria uma nova nomenclatura ou se altera um conceito, a gente esvazia, a gente vai esvaziando ele ao longo do tempo. Então, a gente tem um cuidado muito grande com as nomenclaturas e o conceito para não deixar esvaziar. E agora que existem as estratégias estaduais e as municipais sendo pensadas e discutidas, a gente também está cuidando da forma. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que a gente vê um projeto de lei, a gente busca encontrar 3 elementos. E foi assim no Rio de Janeiro também, no caso da estratégia estadual, que é conceitos e terminologias tal qual o que já existe no decreto, os 4 eixos, então, que a política seja pensada também a partir do aumento do volume de capital, do aumento do número de negócios, do fortalecimento das organizações intermediárias e do apoio às questões normativas, e que ela seja realizada por um comitê multidisciplinar, que ela também faça isso. Quando a gente cria essa mesma estrutura, que já existe no âmbito federal, nos estados, nos municípios, a Simpacto, eu gosto de dizer assim, o que eu quero que aconteça com a Simpacto? Quero que um dia a gente consiga apertar um botão na plataforma Simpacto, o que for eventualmente desenvolvido, e que a gente consiga acessar o GT1 de todos os estados do Brasil. Aí eu faço outra modificação ali naquela plataforma, aperto outro botão e acesso o GT3 de todos os municípios do país. Aí a gente vai ter criado uma forma de integrar todas as ações municipal, estadual e federal dentro de uma mesma estrutura. Então, cada vez que vem um projeto de lei e existe essa vontade de trazer a pauta da normativa dos negócios e investimentos de impacto para uma administração local, essa é a nossa contribuição como N-Impacto. Então, vamos usar todos a mesma estrutura que já existe e já está posta no decreto, para a gente poder trabalhar junto no futuro, e a gente não se perder e os esforços serem esvaziados e dissipados. Eu acho que juntos a gente vai conseguir uma força muito grande, perto do que outros países fizeram, a exemplo da Inglaterra, do Reino Unido e de Portugal, que foi mencionado também. Esse formato é replicável, a gente já viu, e agora, o Rio de Janeiro, vocês estão numa posição assim, já tem a estratégia estadual, agora vocês vão ter que cuidar das municipais. Então, cada vez que vier uma estratégia municipal, a estadual tem que saber que ela existe, vocês têm que ter um canal de comunicação entre os grupos ou as coordenações, para que isso também agora fortaleça. Cada nova estratégia municipal que surgir no Rio de Janeiro vai fortalecer a estadual de vocês. A ideia é essa. Isso dá o incentivo que a gente quer e busca a segurança jurídica para atrair esse recurso nacional e internacional e o interesse das empresas, e a gente poder fomentar cada vez mais isso financeiramente, e a interconexão desses eixos, tanto entre os grupos de trabalho, quanto entre as instâncias federativas. Outra coisa que eu queria falar, a gente, especificamente no GT4, a gente acompanha os projetos de lei. Então, tem a nossa proposta da criação das sociedades de benefício, que cria elementos mínimos obrigatórios, ela é de cunho societário, quem quiser... Ai, desculpa, Geise, agora que eu vi, já terminou meu tempo, mas já 5 minutos já terminou. Então, a gente tem o nosso projeto de lei, a gente acompanha iniciativas de compras públicas, também, tanto
em termos administrativos federais, quanto nas discussões da própria lei de licitações. Existe o PLS 338, que cria os contratos de impacto social, nós também acompanhamos de perto a tramitação desse processo. A gente acompanha as estratégias locais municipais, como eu falei, e também a gente acompanha e realizou consultas à Receita Federal sobre tributação de organizações, sobre manutenção das isenções e imunidades fiscais às organizações sem fins lucrativos que queiram investir e participar de negócios de investimento de impacto. Essa também é uma das nossas pautas. Então, a questão jurídica, eu vejo que ela tem hoje uma relevância, e especificamente nessa conversa, um papel muito grande de estrutura administrativa para a realização da estratégia local, e também ela tem, em termos nacionais, esses pontos de acupuntura, que ou é para preencher uma lacuna ou para remover um obstáculo, e é a isso que a gente vai se dedicando no dia a dia. Estou super à disposição, desculpa se eu tomei mais do meu tempo. Perfeito, Raquel. Acho que agora todos os nossos painelistas falaram, é o momento de todos os nossos companheiros de sala abrirem os seus vídeos, para que a gente possa ver as carinhas aqui surgirem. Essa questão, né, da criação do Simpacto é muito importante, justamente para poder seguir na possibilidade de você poder articular as ações. A preocupação de conectar a estratégia do Rio de Janeiro à estratégia nacional é importante. A gente ainda está no momento assim, de criação desse comitê, para que ele possa endereçar a sua atuação, justamente para poder estar mais próximo de vocês, em nível nacional, e também identificar o que está acontecendo no território, né, no estado, em todos os 92 municípios. A gente tem uma vantagem aqui, eu acho, comparativa com outros estados, que é o número reduzido de municípios. Então, assim, é relativamente fácil a gente conseguir conectar com os prefeitos, enfim, a gente vai ter uma virada aí, ano que vem são novos governos se instalando, então tem toda uma possibilidade da gente também trazer essa agenda para os municípios. E a partir de uma legislação estadual também ser modelo para que isso seja desenvolvido em cada cidade. E esse papel, eu acho que é um dos grandes desafios, né? Manter as pessoas atentas e se comunicando e informadas de que há esse trabalho acontecendo, para que elas possam sempre conectar e referenciar e trazer a notícia, né? Trazer as informações do que está acontecendo. Carla Panicel, eu estava aqui nos bastidores comentando com ela que esse painel não teria sido possível sem a participação dela, que rapidamente assim, conseguiu fazer as conexões para montar, fazer os meus contatos com vocês para trazê-los até aqui. E eu queria que você comentasse um pouco, Carla, falasse um pouco assim dos desafios do Rio, da percepção da atuação do SEBRAE em todo esse contexto estadual. Bom, primeiro queria agradecer aí imensamente, né? Foi um painel muito rico, não só pelas dicas, pelo conhecimento, mas sobretudo pela experiência de cada um dos membros do Impacto que falaram aqui com a gente, né? Foi um painel que foi um luxo, assim, né? Ter essa qualidade de pessoas, né? E de instituições envolvidas. A gente tem se referenciado muito na atuação de vocês, eu acho que isso foi um aprendizado importante do Estado do Rio e que a gente tenta transmitir aos demais estados que via SEBRAE entram em contato conosco, é que a gente não dá um passo no sentido da construção de políticas públicas sem conversar com os grupos responsáveis por essa construção na Impacto. Então, a gente sequestra a agenda da Raquel aí constantemente. Dia 17, né, Raquel? Estamos discutindo a política municipal da capital do Rio. A gente entende que a gente talvez não trabalhe nos 92 municípios, mas a capital tem porte, tem tamanho, tem ecossistema para a gente pensar numa política municipal, e a gente, então, está nesse caminho, construindo isso junto com a Impacto, com a Raquel, com o Grupo Jurídico B, e aqui no Rio, a partir do Rio de Impacto, também com o Grupo Jurídico B, essa construção, né? Então, isso é um aprendizado muito importante justamente para a gente não ficar criando
coisas anômalas ou sem sentido dentro da política, e chamando isso de política, né, de incentivo e apoio aos negócios de impacto. Outro aprendizado da gente é que a gente precisa, e o Felipe trouxe isso na fala dele, né, a gente precisa ampliar o nosso grupo. A gente aqui no Rio vai ter uma iniciativa, né, que ela é muito bacana, porque o nosso comitê, por questões políticas, né, de mudanças de mandato constante, ele vai se dar a partir do Rio de Impacto, a partir de uma iniciativa já estadual de diferentes entes, e dali a gente vai para o comitê. Então, a gente vai ter um comitê mais maduro para atuar. Agora, para esse comitê, além de maduro, responder a expectativa do Estado, a gente precisa ser mais diverso, né? O Rio de Impacto ainda é um grupo de instituições muito semelhantes. A gente precisa ampliar o nível de diversidade, não só territorial, falando aí do território fluminense, mas também de tipo de atores. Por exemplo, a gente fala muito pouco com as grandes empresas, que seriam muito importantes para a gente trabalhar a cadeia de valor. A gente tem que conseguir atrair. A gente fala pouco com a filantropia. Então, eu acho que são aprendizados também que a gente teve nessa trajetória e que a gente vê, né, por todas as instituições que compõem o Impacto e tudo, que a gente precisa atrair, então, mais organizações para a gente ter um comitê que, de fato, faça ações. Outro aprendizado que a gente teve no Rio, né, Geis, a duras penas, é que muitas vezes, se a gente não consegue, né, então a gente conseguiu ser muito bem amparado na Casa Legislativa, na LERJ, mas a gente ainda não tem uma cadeira no Executivo Estadual, né, então a gente já passou por diferentes secretarias e diferentes momentos, mas o que a gente aprendeu é que enquanto a gente não tem essa cadeira, a gente vai trabalhando a partir das organizações do próprio Executivo, né, então, por exemplo, a FAPERJ e aí com a RUT, já fez inúmeros editais de fomento ao setor, né? A gente já teve discussões com a GRIO, então a gente trabalha com agências do próprio Executivo, enquanto a gente não tem uma secretaria que nos ajuda a conduzir, a liderar essas ações do Executivo, né? Então, acho que é uma série de aprendizados, a própria alternância. Então, o Rio de Impacto, até esse ano, ele era gerido, né, a secretaria ali, ficava a cargo do SEBRAE, a gente alternou isso para a LERJ, né? Então, por entender que isso também é importante, e a gente, com isso, ganhou uma visibilidade maior com as nossas páginas, os nossos canais. Então, a gente tem uma série de aprendizados e um caminho ainda, apesar da gente, né, ser referência e ter orgulho disso, mas a gente entende que a gente tem um caminho enorme a percorrer, seja aumentando o número de negócios. O SEBRAE tem feito uma série de acelerações, de iniciativas, de cursos, né? E os nossos parceiros também de aceleradoras, incubadoras, né? Feito um trabalho muito grande com a base da pirâmide empreendedora, trazendo o tema de impacto, né, para esses negócios. A gente sabe que a gente tem um trabalho grande com a LERJ em termos de legislação, de estudos. A gente está fazendo um mapeamento também aqui no Rio, no Estado e na capital, das legislações que não falam especificamente de negócios de impacto, mas que podem alavancar o cenário de impacto. Então, a gente também quer ter esse produto para apresentar para vocês em breve. E a gente, na questão do financiamento, né, a gente tem o FAPERJ como apoiadora, mas a gente tem que discutir cada vez mais, até porque o próprio BNDES está no Rio, né? Então, como é que a gente aumenta esse ponto da discussão dos fundos? Então, a gente tem um trabalho enorme a percorrer, mas eu acho que hoje, com toda essa discussão desse painel, com todas as falas que foram dadas para a gente sai mais fortalecido aí para conseguir seguir esses passos, né? E, no mais, gente, foi uma delícia ver vocês. Estou morrendo de saudade, tá? Beijos. Beijo, Carlinha. Muito obrigada aí pela sua fala, porque eu acho que apontam os desafios e também o que a gente está preparando, né, de terreno, quais os tipos de ação que estão sendo desenvolvidas aqui no Rio de Janeiro. Eu já tinha citado, né, ao longo do painel, mas é sempre bom porque, como é virtual, as pessoas vão entrando e saindo, então a gente vai ter um evento agora no final de novembro, e nesse evento
A ideia é que durante 3 tardes, dia 25, 26 e 27, a gente consiga abordar o papel do governo, da sociedade nos negócios de impacto no primeiro dia, aí trazendo os representantes da N-Impacto, das diversas instituições, o BNDES, a FAPERJ, para falar nesse momento, e também o desafio da mensuração. No segundo dia, a gente vai falar do papel das empresas, aí também trazendo grandes empresas como Neoenergia, Hortifruti e outras que têm uma atuação nessa frente, mas também o ICE, o eFuturo, a Splend, para falar do trabalho, né, de formação dessa base aí de empreendedorismo voltado aos negócios de impacto social. E no dia 27, a gente vai falar dos empreendedores, né? Eles vão contar um pouco a partir da sua vivência, qual foi o papel dos programas de aceleração pelas quais eles passaram. Então, as instituições que fazem parte do Movimento Rio de Impacto indicaram alguns dos vários empreendedores que passam pelos programas de aceleração delas para poder dar esse relato e poder contar um pouco mais da importância, né, de ter esse apoio ao longo da sua trajetória. Então, são 3 dias intensos, 3 tardes intensas de informação, e que eu acho que esse painel que a gente está fazendo hoje ajuda a lançar uma base aí para reflexão e também para a gente poder enxergar os nossos desafios. Eu vou passar rapidamente para a Ruth também, porque ela tem aqui 2 chapéus, né? O da PUC Rio, e lidera lá um curso também pelo CCE de formação voltado aos negócios de impacto. Tem vários alunos dela aqui e que foram voluntários, inclusive, na construção da plataforma de comunicação do Rio de Impacto, que hoje está se consolidando aí, se estruturando para poder ser uma referência também de notícias, informações, artigos, enfim, de conhecimento a respeito do que está acontecendo e o que são os negócios de impacto do Estado do Rio de Janeiro, e pela FAPERJ também, que é uma FAP que se diferenciou e lançou, foi pioneira também no lançamento de linhas de fomento para poder pensar os negócios de impacto aqui no Estado. Então, Ruth, queria que você lançasse aqui algumas das reflexões. Tem muita coisa aqui no chat, que ela é incansável em todos os chats, em todos os lugares onde ela está, mas eu queria que ela comentasse aqui um pouquinho também desse trabalho e desses desafios e do papel da academia, que eu acho que também é super importante trazer nesse processo de formação. A gente tem na base do Rio de Impacto aqui no Estado do Rio de Janeiro muitas universidades atuando, que eu acho que é fundamental para a gente poder, assim, unir o conhecimento também a esse fazer e a esse empreender, né? Trazendo a parte da informações que são importantíssimas para que a gente não perca tantos empreendedores ali naquele início de negócio. Então, Ruth, a palavra está contigo. Obrigada a todos e todas aqui presentes. É um luxo sim, Carlinha, é um luxo sim ter a Raquel com a gente, o Beto, o Felipe, e a Sheila querida, e o Lucas, que está sempre presente aqui com a gente. Obrigada a todos e todas, e aqui faço uma saudação também a ex-alunos e alunos, Renata Murim, aí, assessora lá das Alagoas, está com a gente também, assessora de deputado lá, e a Bruna, e muitos aqui advogados querendo aí grudar na Raquel, porque querem ajudar o movimento, o ecossistema local e nacional, né? Não só pelo B, mas pelas articulações que a gente tem que fazer com o legislativo, como a gente faz aqui com a Geisa, na nossa LERJ. E agradecer também a Sandra Corma, né, da Agência de Inovação Social da UFRJ, que a gente também está se aproximando, temos lá vários parceiros, e muito bacana. A FAPERJ, né, o nosso diretor de tecnologia, o Maurício Guedes, que tem uma história muito linda na UFRJ, em empreendedorismo inovador, em empreendedorismo de modo geral, e ele se sensibilizou muito para o nosso campo e resolveu fazer a primeira FAP, né, em 2018, que fez um edital só para negócio de impacto socioambiental. A gente sabe que isso aí é uma inspiração para outras FAPs, e, por favor, usem, abusem, Felipe, Lucas, galera aí dos GTs da Impacto, para a gente fazer isso acontecer em outros estados, né? O Brasil é continental, tem um esforço enorme para a gente se inspirar e levar como jurisprudência, né, pegando aí o termo da Raquel. A gente pretende, inclusive, talvez lançar o ano que vem também, depende da configuração do Estado do Rio. A gente está, sim, numa crise, né, Felipe comentou das crises aí, são várias crises, mas no Rio é uma crise fiscal e financeira também, além das outras, viu, Felipe? Mas a gente vai superar isso, o Rio de Janeiro não merece, e esse ano de eleição a gente vai começar esse burburinho aí, a fazer um movimento positivo no setor público, né?
E a gente lançou esse edital, foram 13 organizações beneficiadas, foram tanto organizações intermediárias, Sheila, como é que é o nome que eu falo agora? Então, tem organizações intermediadoras, né? Organizações de apoio aos negócios de impacto, né? A gente beneficiou algumas, por exemplo, a Cital nos provocou para sensibilizar os gestores públicos dos municípios do estado do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu avanços, e a Cital com o Instituto Sabin fazendo em nível nacional, e a FAPERJ financiando aqui esse approach com os gestores do estado do Rio, dos municípios, e, por exemplo, financiamos também empreendimentos na ponta, né? Empreendimentos como a Workay. Workay é uma intermediação de mão de obra de mulheres em obras de construção civil, de obras e reparos, né? Residenciais, então é B2C, né? Então, a Workay são exemplos espetaculares, assim como cooperativas da área de extensão da FRJ, lá em Campos, que está fazendo um trabalho lindíssimo de tecnologias sociais, com ribeirinhos, com agricultura familiar. Lembrando que a economia solidária é do nosso campo, sim, a gente só tem que chegar, eles entenderem melhor o termo para baixarem um pouco as armas, e eu falo isso com muita propriedade, porque eles têm uma questão com a gente, quando fala de empreendedorismo, viu, metal, né, mecanismos de mercado, a gente sabe que fere algumas questões no campo da economia solidária, que é muito purista, e que bom que é, eu vim de lá também, mas a gente tem que conversar mais com eles. E sobre a academia imprescindível, que eu toquei aí o Felipe perguntando, né, a Sebrae Nacional vai fazer uma coisa para a academia também chegar mais junto, a gente é um campo de excelência, né, de laboratório vivo de experimentação e com ciência, com tecnologia, então a gente pode potencialmente agregar muito pro valor, né, para os empreendimentos nascentes, para a gente ter mais portfólio. Esse indicador mapeamento da PAIP, da Amprotec, ele não revela tudo, né, mas revela os autodeclarados, já os que estão na rede, os que estão conectados em rede, mas a gente sabe que efetivamente são muito mais empreendimentos de impacto Brasil afora. Mas é isso, é mais um recado, e dizer que é um luxo, e final do mês estamos sim, né, Carlinha, fazendo um evento maior. Aqui é só um gostinho de quero mais, e agradecemos aqui mais uma vez o financiamento da FAPERJ para esse evento, e dessa articulação linda de mais de 20 organizações no Rio de Impacto, que já tem mais de 5 anos de existência. Muito orgulho. Curtam, por favor, as redes do Rio de Impacto. Obrigada, desculpa falar demais. Nada, imagina, tem um monte de informação aí nessa fala corrida, porque a gente tem pouco tempo aqui, na verdade, a ideia é a gente ficar nas 2 horas, eu queria fazer uma passagem, assim, pelos nossos painelistas também, com algumas perguntas que estão chegando, assim, em relação a essa questão de como organizar o comitê estadual, que eu acho que é um pouco do objetivo que nos trouxe aqui, né, pensando na perspectiva desse comitê finalmente sair com um decreto do executivo, né, chamando as instituições a participar, de que maneira a gente poderia trabalhar essa formação e no contato com vocês, né, nessa costura já fazendo parte desse grande sistema, né, que vai ser norteador aí de várias ações. Eu prefiro que vocês falem, em vez de eu chamar um a um. Quando está compondo o comitê, o que a gente tem que olhar? Tem que ter administração pública, então tem que ter executivo, quais são as secretarias com interesse direto ou indireto na pauta. Tem que bater na porta dessas secretarias, apresentar, convidar. Foram centenas de reuniões que aconteceram no histórico da criação da N Impacto. Eu aqui estou falando em nome do Lucas, porque ele que participou dessas reuniões. Mas, então, tem que encontrar quem são essas secretarias, executivo local. E, na parte da organização da sociedade civil, daí eu acho que dá para buscar 2 grupos de organizações. Organizações que representam classes de interesse. Eu acho que é aí que está o ponto. Não dá para a gente buscar organizações que tenham interesses individuais ou empresas que tenham interesses individuais, porque você tira a legitimidade da representação e tira a legitimidade do comitê. Então, organizações que representam classes de interesse. E aí, um número representativo delas, para elas não ficarem também, tenho 2 organizações. Qual é o número total do membro de comitê? Não sei. Mas, se for um número de 20, por exemplo, seria bom ter 8
organizações da sociedade civil, ter uma representatividade importante. E, se for possível, e eu vi que teve perguntas sobre compras públicas, se vocês conseguirem colocar participação de órgãos de controle, tanto melhor. Porque aí você dá a tranquilidade do órgão de controle participar do desenho da política, e aí quando chegar lá na frente para a avaliação, ele sabe o que está fazendo, ele vai poder encaminhar também. Então, essa eu daria como ideia, além do governo, do executivo, legislativo, se puder, e tiver espaço para uma representação também, seria bom, organizações que representem classes de interesse, evitar individualizar esses interesses, e órgãos de controle. Aí você tem um quebra-cabeça. Adicionando, né, acho que é super importante o que a Raquel falou, não sei se vocês vão ter a mesma estrutura que a gente optou por ter, por eixos, né, mas funciona, e o interessante é ter algum tipo de liderança que tenha proximidade, paixão pelo tema e disponibilidade, né, de trabalho, né, pessoal, isso foi super importante, esse nosso grupinho, que a gente chama de núcleo duro da Impacto, a gente está sempre junto, tocando, batendo bumbo, organizando, então, é alguém que assuma um papel de ponto focal, não precisa chamar de liderança, ponto focal daquele tema. Como é que funciona no dia a dia de vocês essa questão da representação? Porque eu entendo que em vários momentos há uma curiosidade por conectar com a Impacto e aí, enfim, demandar a presença de vocês em alguma reunião ou se apresentando. Como é que vocês fazem esse trabalho, né, dos porta-vozes, quem fala o quê, como é que isso se organiza no dia a dia, na prática, Lucas? Formalmente, enfim, tem um decreto que institui quais são os órgãos que devem se envolver, né? Acho que vai ter algum decreto estadual que define quais são os órgãos do executivo e, eventualmente, até do legislativo estadual que vão participar do comitê, né? E depois cabe a cada uma dessas instituições apontarem os seus respectivos representantes, né? E tem as reuniões do comitê na qual essas falas são feitas, né? Tem alguma sensibilidade com relação à participação da sociedade civil e da iniciativa privada, né? Geralmente isso fica a cargo, a competência do órgão que coordena o comitê, né, a escolha dessas instituições, da sociedade civil e da iniciativa privada, né, isso aí pode vir por um chamamento público ou pode vir direto por escolha mesmo, mas tem que ser bem fundamentada, né. Eu acho que fica bem aliada com a fala da Raquel de serem instituições que não representem interesses particulares, mas interesses de uma classe, né, de uma categoria mais ampla. Quanto mais abrangente as instituições da iniciativa privada e da sociedade civil que estiverem ali sentadas, um tanto melhor. Eu advogo da importância de ter um comitê o mais amplo e abrangente possível, né? Acho que restringir muito a quantidade de órgãos e de instituições enfraquece o processo. É importante ter canais janelas de ventilação nesse processo, nesse debate, é importante ouvir pessoas, abrir espaço para essas falas, mas é claro, para não cair num assembleísmo e num processo descoordenado, e foi um pouco da preocupação do Felipe, é importante ter um núcleo duro, né, que acho que foi a preocupação do Beto, colocou, é importante identificar essas pessoas que vão se envolver mais diretamente no dia a dia, de definir pautas, de definir a agenda do dia, de ajudar a definir as prioridades, de ajudar a articular os diferentes atores para a coisa funcionar, né? E aí, volto a dizer, é muito importante identificar aí a burocracia de nível médio, né? Aquela burocracia que está ali na interlocução com a alta gestão e com o mundo da burocracia, né? Que consiga fazer esse diálogo mais articulado nível com o universo político e o universo administrativo, né? Não adianta ter alguém só do nível administrativo que não consiga fazer a articulação do nível político, ou só alguém do nível político porque muda, né? Muda muito rapidamente, assim. E as coisas precisam de um prazo mais ampliado para serem implementadas, né?
Então, é importante identificar os atores dentro de cada instituição, os atores que fazem essa interlocução do nível político com o nível administrativo. Acho que é importante essa... Em relação a essa questão dos aprendizados, né? Quer dizer, logicamente, vocês têm uma trajetória aí que é fundamental, de fundamental importância conhecer, justamente para a gente poder não cometer os mesmos erros, né? Sermos inovadores nos erros que serão cometidos, certamente, na formação e na própria dinâmica que pode se estabelecer num comitê estadual, na medida que ele seja formado. Quais as que vocês destacariam, que não foram compartilhadas conosco aqui na primeira parte do painel, que são importantes assim, para que a gente possa ter mais, como eu disse inicialmente, inovar nos erros? Eu acho que eu acrescentaria, acho que questões práticas, né? Lucas, Beto, Raquel falaram bastante, mas talvez uma coisa que seja até novidade para a gente, que eu acho que pode ser uma boa prática para vocês, é pensar em projetos transversais ou macroprojetos, macroações que tenham capacidade de engajar todos os representantes que fazem parte ali do comitê, sabe? Isso a gente está testando, né? O Simpacto é a primeira grande tentativa disso, mas acho que vocês podem pensar para o Estado, né, que envolvam todas as entidades, mesmo que seja indiretamente, mas que todos se envolvessem. Acho que isso materializa um pouco a atuação do grupo. Eu deixaria essa sugestão. De uma certa forma, a gente já faz esse exercício aí dentro do movimento Rio de Impacto com o seminário, né? A 5ª edição é sempre suada, né? Cada edição mobilizar todo mundo, reunir todas as contribuições e poder concretizar o desafio. E aí eu acho que é um pouco esse exercício, pensar isso de uma maneira mais ampla em quais os temas que poderiam mobilizar dentro do comitê e com os atores que vão estar lá sentados, né, para pensar isso, o que poderia mobilizá-los e mantê-los juntos. Sheila? Acho que adicionalmente a tudo que já foi falado, eu acho que dois aprendizados, pelo menos para mim, durante esse processo todo, vamos dizer assim, de conter a ansiedade. Porque quando a gente começa alguma coisa, a gente quer fazer muito e a gente quer fazer rápido, né? E eu tenho percebido ao longo desse processo que a gente precisa considerar duas coisas. A primeira é a capacidade de execução. Por quê? Porque a gente está falando de uma iniciativa, seja ela em âmbito federal ou estadual, tal, que são iniciativas que contam muito com um trabalho, vamos dizer assim, voluntário de todas as organizações e das pessoas que estão envolvidas. E a gente sabe que no dia a dia, a capacidade de se envolver com determinadas agendas, ela tem uma série de implicações, de limitações, né? Então, precisa muito que as pessoas sejam engajadas e que gostem de fazer isso, quer dizer, que isso que seja realmente, tenha uma razão para que elas possam envolver, independente da organização em que elas estão, porque a gente percebe que no dia a dia isso é o que faz a diferença, mas ainda assim a capacidade de realização ela é limitada. Então, quando a gente começou a Impacto, eu me lembro que no primeiro ano foi uma ansiedade muito grande, porque a gente tinha várias metas para 10 anos e a gente queria fazer naquele primeiro ano. E aí a gente entendeu que não dava para ser assim, né? E aí começamos a dividir entre prioridade aquilo que dava para ser feito no curtíssimo prazo, que dava para ser feito num prazo um pouco maior, no médio e no longo prazo. Acho que a partir da hora que a gente conseguiu sistematizar isso e baixar um pouco a nossa ansiedade de entregar logo, né, é que a gente começou a se organizar dentro dos grupos para fazer um trabalho mais organizado. Então, a gente optou por fazer menos, mas fazer um menos melhor, assim, mais focado, né? Então, pode ser que no primeiro momento os resultados, eles, para quem olha de fora, pode pensar, nossa, mas né, já está com 2 anos e meio, e quais são os resultados? Mas tem que entender como que a gente fez para chegar ali com todas as limitações que a gente tem, de pessoas, de tempo, de recursos, né, inclusive financeiros. Então, acho que, para mim, o primeiro aprendizado é esse, de controlar a ansiedade, né? E entendendo que a gente tem limitações e precisa respeitar isso, né? Essas entregas.
E é importantíssimo que você falou, Sheila, sobre essa questão da ansiedade, porque tem também todo um processo de tradução do que está sendo feito. Porque quando a gente fala de criar bases, de estabelecer, da própria legislação, a experiência que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, quando a gente fez a mobilização, né, falando da importância das pessoas estarem lá no plenário, ressaltando a importância da legislação, muitos não entenderam, mas falaram assim, tá, tudo bem, mas o que vai acontecer no dia seguinte que essa lei for sancionada? Eu falei, vai ter um outro trabalho que a gente vai ter que fazer dentro do executivo para ter o comitê. Tá, mas esse comitê vai ter um outro trabalho para poder discutir. Então, assim, é muito trabalho e os resultados, eles chegam muito mais lá na frente. Então, assim, também conter não só a ansiedade do próprio grupo, mas também dos espectadores, né, a respeito de quais os benefícios podem ser colhidos a partir daquela atuação. Então, essa tradução, ela também é necessária até para poder manter o grupo unido, coeso, né, a gente não dispersar, porque as pessoas começam a perguntar, tá, tudo bem, mas quantas pessoas estão sendo atendidas? Quantas pessoas vão ser impactadas? Como é que isso vai chegar lá na ponta? A gente fala, calma, porque, na verdade, o que a gente está fazendo é garantir que possa ter alguma coisa na ponta, né, acontecendo, enfim. E também colher sempre essas diversas visões, né, do empreendedor, chegar até ele, fazer esse processo de captação de expectativas, da própria necessidade, né, o que é mais urgente para quem está lá no dia a dia atuando. Acho que são coisas importantes também, que a reflexão de vocês traz, assim, de desafio para o próprio grupo. Eu só complementar um pouco, tem a ver com essa parte da execução, sim, que eu acho que ela é fundamental, que a Sheila aponta. Quando a gente criou o comitê, ela tem um caráter muito de parlamento, né, assim, de legislativo, assim, de discutir os grandes temas, e a execução, a implementação fica a cargo dos diversos órgãos, assim, né. E aí o primeiro desafio que eu acho que poderia ser melhorado nos estados a gente conseguir inserir nos planejamentos estaduais e anuais, junto com as leis orçamentárias, o planejamento e a execução de ações vinculadas ao tema, sabe? Que a gente não tem isso na Impacto, isso dificulta bastante. O que a gente vê é que tem um engajamento das pessoas que representam os órgãos ali no comitê, mas depois, para isso capilarizar na execução e se transformar em instrumentos e políticas concretas pelos diversos órgãos, vai um longo caminho, né? Vai um longo caminho de convencimento interno, né? Enfim, os exemplos são muitos, então talvez isso possa ser melhor gestado nas políticas estaduais, né? Um outro ponto que talvez ajudasse bastante era se o comitê dispusesse de algum orçamento, né? Talvez isso pudesse ajudar bastante. A gente viu isso, algo semelhante acontecendo em Portugal. Esse recurso, no caso, ele foi feito com recursos do Fundo da União Europeia, o que dá uma outra característica, mas deu um poder de realização enorme para o que eles estão fazendo lá em Portugal, né? Então, a possibilidade do comitê dispor de instrumentos de recursos para testar, criar instrumentos, apoiar, pode ser bastante importante, algo que a gente não tem na Impacto e que faz bastante falta. Sobre essa questão do orçamento, a importância do legislativo também participar, né? Porque a lei orçamentária passa pela casa, no caso, falando aqui da questão estadual, e você ter os deputados mobilizados, podendo garantir recursos para que as ações sejam feitas, é fundamental. Agora, precisa ter essa interlocução constante, né? Precisa ter essa clareza de onde o recurso precisa estar para que aquilo chegue e surta o efeito que se pretende. Então, mais do que nunca, é diálogo, e conexões que a gente percebe, né, que precisam acontecer com mais intensidade, e às vezes acabam ficando desconexas. Mais algum aprendizado aí importante para compartilhar? A gente está seguindo aqui, né, chegando perto do fim do nosso encontro. De novo, um encontro que ficou, como a Ruth falou, com gostinho de quero mais. É importantíssimo, né, a gente pensar nesse encontro como um encontro que vai ter uma continuidade ainda esse mês,
e que a presença de todos vocês é fundamental para que a gente possa desdobrar mais e mais e conhecer mais as instituições que estão nesse esforço conjunto, poder trocar mais com vocês. Então, assim, houve uma série de pedidos aqui dos nossos presentes para estabelecer essas pontes. Eu acho que isso vai acontecer na medida quando a gente fechar aqui a sala para a exibição ao vivo, a gente vai ter um tempinho aqui para outras conversas que possam surtir outros efeitos. A gente nunca sabe, né, o que de uma ação pode derivar, enfim, em termos de questões, mas eu agradeço muito a participação e a presença de vocês. Acho que nessas 2 horas, se a gente pegar e simplesmente organizar tudo que foi compartilhado aqui, a gente já tem os instrumentos básicos para botar de pé o comitê e começar a funcionar integrado, articulado, como tem que ser, e também contribuindo para a própria construção do Simpacto. Quer dizer, acho que pode ser aí um começo muito promissor, né, de uma relação que começa com uma troca intensa e em que todo mundo vai poder dar um pouquinho de... Vai aprender no caminho, né, que é o que a gente acha, que eu acho que é o mais importante dessa jornada. E, no mais, eu queria muito agradecer também e ressaltar a importância da participação dos nossos voluntários que estão ajudando aí a construir a nossa base de informação do Rio de Impacto, convidar todos vocês a curtirem as páginas, porque rede social é aquela coisa, se as pessoas não interagem, elas simplesmente não acontecem. Então, a gente tem perfis no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Precisamos de curtidas em todas essas páginas, e lá a gente compartilha um pouco das informações que estão sendo postadas também no site do Rio de Impacto, que teve uma preocupação desde o seu início, ele ainda está em construção, mas de contar um pouco a história do que nos trouxe até aqui. Então, a gente não está partindo do zero, tem muita coisa aí bacana para contar desses aprendizados e compartilhar, e é importante que vocês possam participar dessa jornada com a gente. Muito obrigada aí pela presença de todos. A gente está encerrando agora a exibição ao vivo no canal do YouTube e do Facebook, do Fórum, chamando vocês que estão assistindo para curtirem também as páginas para poderem receber as notificações dos próximos encontros que a gente vai realizar. Tchau, tchau para todo mundo aí. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau, turma. Gente, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, gente.